Vamos ler então, Esther, capítulo 7, vamos ler o capítulo todo. Não é muito grande. Esther, capítulo 7, diz o seguinte, verso 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E, enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida, qual o seu desejo, mesmo que seja metade do reino, isto será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, peço, Pai, pela Tua misericórdia, que mais uma vez venha nos instruir pela Tua palavra. Use, ó Pai, o livro de Esther mais uma vez em nossas vidas, um livro que tem nos abençoado tanto, ó Pai, e que agora neste capítulo 7 possamos aprender mais uma vez, ó Pai, as lições que o Senhor quer que Tua igreja aprenda, que eu aprenda, que todos nós aprendamos, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, esteja conosco logo mais na IBD e com o culto à noite também, abençoando, ó Pai, para que todos nós possamos ouvir Tua voz e ter a oportunidade de Te louvar junto com os irmãos e nossas irmãs, ó Deus. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Bom, nós vamos continuar então aqui o livro de Esther. Nós paramos no seguinte ocorrido. Nós vimos no capítulo 6 que o rei tinha perdido o sono de forma providencial e de forma providencial também, pois Deus estava no controle de todas as coisas. Amã aparece naquele justo momento. O rei, tendo lido o livro ali sobre o que Mardoqueu fez e viu que não tinha agradecido Mardoqueu por aquilo que tinha feito, decide honrar Mardoqueu. Amã entra, o rei pergunta, o que se deve fazer com quem o rei deseja honrar. Amã, achando que era ele, diz que era para colocar em cima do cavalo do rei, com a coroa do rei, com o manto do rei, e ser proclamado pelas ruas afora como aquele que o rei deseja honrar. Então o rei diz que, na verdade, quem ele desejava honrar era Mardoqueu e não Amã. E Amã tem que fazer tudo isso com Mardoqueu, e ele é humilhado,
E ali nós vemos o cuidado de Deus em relação ao seu povo, e como Amã já começa caindo. Nós vemos que Mardoqueu, ele mesmo tendo sido honrado, não leva isso muito em consideração, pois o que importava para ele era o bem-estar do povo de Deus, e volta a suplicar ali, a clamar, a orar diante do seu Senhor na porta do palácio pelo povo. E aí nós acordamos nesse outro dia aqui, que é o dia do segundo banquete. O primeiro banquete, nós vimos que Amã estava bem feliz e bem contente, achando que estava sendo cada vez mais honrado, afinal de contas, só ele estava ali com a rainha e o rei. E Esther, sabiamente, não diz ainda aquilo que ela queria, mas deixa para o segundo banquete. Então, nós nos encontramos aqui, com Amã já humilhado, Amã já um pouco desiludido das suas expectativas do que possam ocorrer, e a rainha Esther chama então mais uma vez para esse segundo banquete, para que possa falar finalmente aquilo que ela deseja ao rei. Então nós paramos aqui, daqui nós vamos continuar. Mas antes, eu queria contar uma história que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. Uma história que se encontra na mitologia grega. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre o rei Midas e o mito do Midas, né? Tem até o toque de ouro dele. Mas o rei Midas era alguém que amava o dinheiro. O hobby do rei Midas, de acordo com esse mito, era contar as suas moedas de ouro. Ele preferia contar uma por uma do que passar tempo com sua filha. E no mito é relatado que ele ajuda um deus do Olimpo, um semideus, que curiosamente era amigo de outro deus chamado Dionísio, o deus do vinho e das festas. E por ele ter ajudado este amigo de Dionísio, Dionísio promete para ele uma bênção, algo que ele desejaria, algo que ele pudesse pedir. E Midas, amando tanto dinheiro, a riqueza, o poder, a fama, sabe o que Midas pede? Pede para Dionísio que tudo que ele tocasse virasse ouro. Uma ótima ideia, não parece? Tudo que nós tocarmos vai virar ouro. Não precisaríamos trabalhar nunca mais. Só que Midas, depois que ele recebe esta bênção de Dionísio, de acordo com esse mito, ele rapidamente pega um graveto no chão com sua mão para testar se estava funcionando e, olha só, o graveto vira ouro no mesmo momento. Ele, feliz da vida, achando que tinha feito o melhor pedido, vai para o seu castelo feliz e vai comer. Mas quando ele vai pegar uma maçã para comer, adivinha? A maçã vira ouro. E ele não consegue se alimentar, porque tudo que ele toca vira ouro. Ele não tinha pensado nessas consequências. Então Midas começa a chorar, começa a se lamentar por aquilo que ele tinha feito, e a sua filha, entrando no lugar onde Midas estava, ao ver que o pai estava chorando, deseja consolar o pai. E vai dar um abraço no pai. Não há muito tempo para que Midas fizesse algo, pois ela rapidamente vai até ele, e Midas não tem tempo de avisá-la. A filha de Midas abraça ele, e naquela mesma hora virou uma menina, totalmente feita de ouro. Midas, então, foge do seu reino, chora amargamente e começa a definhar de fome e sede, porque ele não conseguia tocar em nada para comer. E depois a história vai se desenrolando. Apesar de um mito, ela reflete algo muito verdadeiro sobre como um homem chega à sua ruína. E como que o amor ao dinheiro, o amor aos bens e às posses desse mundo fazem com que cheguemos a um estado deplorável. Então, a pergunta que nós vamos nos fazer, uma delas, é: o que define a ruína ou a vitória de um homem?
O que faz com que um homem chegue a um estado tão deplorável, talvez tanto quanto Midas chegou? O que faz com que um homem definhe e se lamente e se arrependa e chore de suas decisões? E o que faz com que a vida do homem seja o contrário disso, mas ao invés então de ruína, uma vitória? Nós vamos aprender então com este capítulo 7, justamente sobre isso. Nós não vemos aqui Midas, mas vemos um homem que nós estamos aprendendo que é tão tolo quanto, ou talvez até mais, que Midas, e que com certeza, se pudesse fazer um pedido, talvez teria feito mesmo. Este homem é Amã. Nós lemos aqui no verso de número 1 em diante o seguinte: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual o seu pedido? Você será atendida, qual o seu desejo, mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então, vemos Amã mais uma vez no banquete. O primeiro banquete ele foi tão feliz, ele foi tão alegre, tão disposto, saiu de lá saltitando, se gabando. Mas no segundo banquete, será que ele já estava tão feliz assim quanto no primeiro? Porque ele tinha acabado de ser humilhado, ele tinha acabado de ter que ser forçado a honrar o seu inimigo, Mardoqueu. Sua esposa e seus amigos falam: olha, é verdade, se esse Mardoqueu for do povo judeu, então a sua ruína já começou. E ele tem que ir para o segundo banquete com isso na mente, com isso no coração. Com certeza o vinho já não tinha mais o mesmo gosto. A comida já não tinha mais o mesmo sabor. E tudo que passava na mente dele era: se isso tudo já ocorreu, o que vai acontecer agora? E o rei, curioso, querendo saber o que a sua esposa tanto queria, afinal marcou um banquete, sabe aquilo que não acontece geralmente? Quando as pessoas vêm até nós e falam: eu tenho algo a te falar. Aí você diz: então fale amanhã. E aí você fica inquieto, né? Você não consegue dormir, você fica pensando aquilo que a pessoa quer te dizer, ainda mais a sua esposa, ou talvez o seu marido. Então imagina o rei está ansioso: fale, rainha Ester, até metade do reino eu vou te dar, mas fale o que você quer finalmente, estamos aqui do jeito que você pediu. E aí, será então que o rei vai atender o pedido de Ester? Uma curiosidade que devemos levar em conta é que um historiador grego chamado Heródoto descreveu uma vez a resposta deste mesmo rei, o rei Assuero, o rei Xerxes I, a alguém que o fez um pedido. Um pai que contribuía com o rei, que ajudava o rei financeiramente, certa vez pediu para que este rei, isso relatado por esse historiador, livrasse o filho mais velho de ir para o exército, de se alistar ali para o exército do rei. Sabe qual foi a resposta do rei Assuero a este pai? A resposta foi pegar o seu filho, cortá-lo ao meio, jogar em 2 pedaços e fazer o exército passar por cima. Ou seja, cuidado com o que você pede a este rei. Mesmo você o ajudando e contribuindo, nós vemos, não só pelo livro de Ester, mas por este relato, que Assuero não é flor que se cheire, e já tinha se livrado de uma rainha antes. Mas Ester estava ali, mesmo que tivesse que morrer, ela morreria, pois estava se preocupando com o povo de Deus. Então Ester finalmente conta, verso 3 e 4, então a rainha respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Verso 5, o rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele?
Então, olha só como que ela fala de forma sábia, de forma prudente. Ela fala com todo cuidado, medindo as suas palavras. Ó rei, se for do teu agrado. Ó rei, se antes nós fôssemos escravos, pelo menos estaríamos aqui te servindo, mas agora você vai perder um povo inteiro. A custas de quê? E eu faço parte deste povo. Amã, nós de novo imaginamos, né, o rostinho dele neste banquete. Ele devia estar pensando, peraí, esse pedido que Esther está fazendo me parece algo bem familiar com o que eu fiz. Lembra que Esther não tinha falado que ela era judia? Bom, apesar de ser algo pecaminoso de sua parte, se revela com propósitos providenciais da parte de Deus. Pois Amã não sabia de nada, não sabia que o povo que ele queria matar era o povo da rainha. Descobre agora nesse banquete. Ele devia ter olhado para a rainha e parado e pensado, né, ligando os pontos. Espera, a rainha é judia? Ela fazia parte do povo judeu esse tempo todo e eu não fazia ideia. E Amã devia já estar suando frio. O verso 6 continua, respondeu Esther, o adversário, o inimigo é Amã. Justamente com quem eles estavam na mesa jantando, almoçando ou tendo aquele banquete, ele estava ali. Olha só como mesmo Esther, sem citar Deus, nos mostra claramente o agir de Deus. Tudo providencial, tudo planejado perfeitamente, não por Esther ou Mardoqueu, nem por nós em nossas vidas, mas por Deus. Por Deus, mais uma vez, o livro de Esther nos lembra que mesmo que Deus não pareça estar presente, Ele está agindo o tempo todo em prol do seu povo. Ele colocou Amã ali, naquela mesa, um lugar de banquete, mas que agora para Amã soava mais como morte. O rei se indigna fortemente, olha a reação do rei, versos de número 7 e 8, furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio, e percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Verso 8, e voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegarei a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa, mas o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Que fim Amã está tendo, não? Que reviravolta, que reviravolta acabou acontecendo. Amã se desespera. Imagina você no lugar dele ali. Qual seria a sua reação? Você era o segundo maior no reino e você conseguiu enfurecer justamente o único homem que é maior que você. E que é dono das 127 províncias da Pérsia, e que tem todo o poder, e que fez aquilo com o filho do homem que ajudava ele. Você conseguiu fazer essa proeza. E para piorar, pensa, o desespero dele era tão grande. Imagina talvez Esther naquele divã, um divã real, bonito, chique, e Amã aos pés dela, implorando, chorando copiosamente, as lágrimas escorrendo no seu rosto, com uma expressão de mais puro desespero. E até o seu desespero e o seu clamor contribuíram para que a derrota dele fosse ainda maior. Porque quando o rei volta, a visão que o rei tem é de que Amã talvez estivesse tentando violentar a rainha. Isso faz com que a ira do rei dobre, triplique.
Olha aonde Amã chegou. E nós nos perguntamos, como o homem então chega à ruína? Como um homem coloca tudo a perder? Como que um homem se vê num estado tão deplorável e patético quanto esse? O que Amã fez para chegar aqui e o que nós devemos evitar de fazer como crentes? Basta analisar a vida de Amã. Amã era um homem que vivia para si, idolatrava os seus bens, as suas riquezas. Ele queria que o mundo girasse em torno dele. Glória, poder, fama, dinheiro, essas eram as preocupações dele. E a pergunta que nos chega à mente agora é: aonde estão todas essas coisas agora para livrar Amã? Cadê a sua fama? Cadê o seu dinheiro? Cadê as pessoas que se ajoelhavam quando ele passava para salvá-lo desta situação agora? Não se encontra ninguém. Onde está Zeres, sua esposa, que tão tolamente o aconselhou a continuar na sua idolatria? Onde estão todas essas coisas para livrar Amã? Não estão lá, e mesmo se tivessem, não teriam poder de salvá-lo. E juntando tudo isso, ele ainda acrescentou o mal de buscar o sofrimento e a morte do povo de Deus, se fazendo inimigo do Deus deste povo. Não tinha como Amã chegar a um fim diferente, não tinha como Amã chegar a um final feliz. E o que isso nos traz de aplicação em nossas vidas é que não há como chegarmos a um final feliz se tivermos o mesmo coração que Amã tem. Talvez eu e você não estamos tão doentes ao ponto de contar as moedas igual Midas. Talvez não estamos tão doentes ao ponto de pedirmos para andar no cavalo do rei, com a coroa do rei, achando que somos tudo aquilo que o mundo precisa, mas mesmo assim, dentro de nós, na nossa vida, nós revelamos que amamos o dinheiro, amamos as riquezas. Quando alguém nos perguntam, se queremos ser ricos, nós respondemos prontamente: nossa, quem dera eu fosse rico, quem dera eu tivesse tal coisa, ou tal condição. Talvez eu e você não estamos contando as moedas como Midas, mas na nossa vida nós dedicamos mais esforço, mais do nosso tempo, mais da nossa energia para conseguir bens materiais do que para conseguir a presença de Deus. Na nossa semana, o nosso suor cai do nosso rosto muito mais para chegarmos a um nível de conforto que nós queremos do que para chegar num nível de intimidade com o Senhor. Com isso, eu não estou dizendo, obviamente, os irmãos sabem muito bem disso, que não é digno trabalhar, que não é algo correto ir atrás daquilo que nós precisamos, que nossas famílias precisam, mas o que estou dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo, é que isso não pode ser prioridade acima do Senhor. Isso não deve ser prioridade acima das coisas de Deus em nossa vida. Quantas vezes temos o pensamento de que só seremos felizes, só alcançaremos alegria, paz, quando chegarmos numa estabilidade, quando chegarmos em determinado conforto, quando chegarmos em determinada riqueza. Estamos sendo tão tolos quanto Amã. Estamos sendo tão patéticos quanto ele. Pois nós, como crentes, não precisamos disso para ser alegres, felizes ou termos paz. Precisamos do Senhor.
e se temos o Senhor, nós temos tudo. Mas isso, infelizmente, não tem sido a realidade para muitos de nós. Nos cercamos de pessoas que nos alimentam a nossa idolatria, igual Amã fez, e não com pessoas que nos aconselham a nos arrependermos do que nós precisamos nos arrepender. Cuidado com esse tipo de vida. Isso levou Amã à ruína. E pode estar levando você também. Suas posses e conquistas não vão te salvar e não vão ter valor nenhum no último dia. Este, então, é o fim de todo idólatra, de todo orgulhoso, de todo arrogante, mas não precisa ser o seu e o meu fim. Com isso, a Bíblia nos diz para nos arrependermos, para encontrarmos em Cristo aquilo que nenhum dinheiro e nenhuma riqueza pode nos dar: perdão, graça, amor, paz, alegria. Isso nem o homem mais rico do mundo pode comprar, mas em Cristo temos tudo isso dado de graça a nós. Vimos então como que um homem pode chegar à ruína: amando o dinheiro, amando as posses, os seus bens, as riquezas, acumulando, vivendo para si. Mas como então um homem pode chegar ao contrário disso? Como um homem pode chegar até um estado de vitória, de alegria e felicidade? O verso 9 vai nos trazer algo muito interessante, que é como Deus, Ele usa o mal com propósitos bons. Vamos ler o verso de número 9? Então, depois que Amã tem o rosto coberto, o verso 9 diz: e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Aqui temos mais uma ironia no livro de Esther. Como eu tenho falado, pelo menos eu vejo isso muito claramente, há muitas ironias neste livro, as coisas que acontecem, a forma como ocorrem. E aqui nós vemos mais uma vez uma ironia, porque Amã fez uma forca de 20 metros para enforcar o seu inimigo Mardoqueu. Ele fez ela já sonhando com o dia que Mardoqueu estaria pendurado nela. E olha o que acontece: a forca que ele fez para o seu inimigo, para Mardoqueu, é usado nele mesmo. Imagina, enquanto ele fazia cada volta ali, trançavam as cordas daquela forca, davam um nó, ele estava fazendo aquilo que iria matá-lo. Olha como é trágico o fim que Amã chega. Imagina você e eu fazermos algo, uma ferramenta que vai nos matar depois. É isso que Amã fez. Mas Deus faz isso de modo providencial, mostrando mais uma vez que está cuidando do seu povo. E o que isso nos mostra de aplicação? Nos mostra que, para chegarmos à vitória, para chegarmos a um estado diferente desta ruína que Amã chegou, não são os bens ou as posses ou as conquistas deste mundo que vai nos dar isto, mas Deus, estar com Deus, fazer parte do povo dele, estar debaixo do seu cuidado, é isso que vai nos levar a um estado alegre, feliz e de vitória plena. Porque nós vemos que
um mal foi planejado contra Mardoqueu. Uma forca foi feita para matar Mardoqueu. Mas Deus, que é o Deus do povo de Mardoqueu, que é o Deus de Mardoqueu, cuidando dele, usa aquilo que era para o mal dele, para o seu bem. Temos aqui uma lição muito importante, que mais para frente no Novo Testamento vai ser trabalhada, que é o fato de Deus ser tão soberano, de que Ele usa as coisas ruins que acontecem, o mal que é intentado contra a nossa vida, para o nosso benefício, para o nosso bem. Deus é soberano e sempre esteve no controle de tudo que estava acontecendo. Deus poderia até, na verdade, ter impedido Amã de ter feito uma forca. Deus poderia ter impedido Amã de sequer ter pedido que o seu povo fosse morto, não poderia? Nós não acreditamos que Ele tem todo o poder? Se Ele quisesse, Ele poderia ter feito com que Amã nunca tivesse conseguido fazer o pedido de matar os judeus, ou que Amã nunca tivesse feito a forca, mas Ele não o fez. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus poderia ter feito muita coisa diferente. Deus poderia ter evitado muitas coisas na minha e na sua vida, não poderia? Mas então, por que Ele não evita? Não era mais fácil Ele ter impedido, matado Amã lá no capítulo 1? Não teria nem o 2, nem o 3, nem o 4, não ia ter nada. Matado Amã logo quando ele apareceu, imagina Esther, e Amã apareceu e não sei o que, e ele morreu. Acabou. Será que assim também não pensamos com as coisas que acontecem nas nossas vidas? Deus, não era mais fácil você ter feito assim lá atrás? Deus, não era mais fácil você ter impedido tudo isso? Deus, não era mais fácil você ter feito de uma forma diferente? Claro que pensamos. Quem não pensa assim? Sabe por que pensamos assim? Porque nós não vemos o todo como Deus vê. Mas Deus, que vê a imagem toda, o início, o meio e o fim, e sabe aonde Ele quer chegar, Ele permite soberanamente. Isso significa que Ele coloca mesmo ali as situações que nós passamos, mas Ele coloca com propósitos bons. Você acredita nisso? Você confia nisso? Quando o mal chega na sua vida, quando o sofrimento bate a porta, você lembra, é o meu Senhor que está no controle, e agora eu não estou vendo por que faz sentido deixar Amã no poder e colocar toda a vida do nosso povo em risco, mas Deus está vendo e eu confio. Agora eu não vejo sentido em por que Deus está permitindo isso acontecer. O mal vira a minha vida, o sofrimento, a morte, a doença, mas eu confio que meu Deus tem um propósito bom. Eu confio que o mesmo Deus que usou a forca que era para matar Mardoqueu, para salvá-lo, pode usar a forca que vem em nossa vida para nos fazer um bem. Existe um ditado de que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas não é verdade, porque a impressão que dá é como se um Deus que escreve certo por linhas tortas é um Deus que, lá de cima, vê as coisas dando errado e fala, opa, peraí que está dando errado, deixa eu consertar aqui. Irmãos, Deus escreve certo por linhas certas. Isso significa que o mal que acontece, o sofrimento que ocorre, nunca esteve fora dos planos de Deus. Mas nós, como seu povo, diferente dos outros que não fazem parte do povo de Deus, nós temos a confiança de que Deus tem propósitos bons. Nós temos essa esperança. E Ele muitas vezes não vai te dizer o porquê. Afinal de contas, se Ele te dissesse o porquê,
Isso não seria mais fé, seria? Ele quer que você confie. E Ele já te deu provas o suficientes para você confiar e para eu confiar. Aonde? Na palavra dEle. Ele disse que estaria conosco até o último dia. Ele disse que cuidaria de nós. Ele disse que se buscássemos o reino dEle, as outras coisas seriam acrescentadas. Estas coisas, ali no texto fala. E Ele mente? Deus é homem para mentir? E por que nós não confiamos? Por que nós ainda precisamos que Deus nos dê a justificativa, o motivo certinho? Por que nós precisamos achar que para Mardoqueu confiar ou Esther confiar, Deus tinha que descer e falar, ó, Mardoqueu e Esther, vocês vão fazer isso, isso e isso, mas relaxa. Por quê? Porque no final, lá no capítulo 7, eu vou dar um jeito nesse Amã. Ele não vai fazer isso contigo nem comigo. Primeiro, porque Ele quer que você confie nele. Ele quer que você tenha um coração que dependa dEle. E outra, Ele já te deu provas o suficiente. Aonde? Ele diz na palavra. Isso devia bastar para nós. A gente devia ler na nossa Bíblia, Deus cuida de mim, e ficarmos tranquilos, porque o nosso Deus não é homem para mentir. Pode estar tudo ao contrário. O povo de Deus pode estar com o pescoço na corda, as vidas em jogo, mas Deus disse que cuida de mim e eu confio nisso. Foi assim que Mardoqueu e Esther agiram. Não sabiam o fim da história, mas não deixaram de buscar o seu Senhor. Eu e você não sabemos o fim da nossa história, mas não devemos deixar de buscar o nosso Deus. Assim como Amã produziu uma corda para matar Mardoqueu, mas ele mesmo se prejudicou fazendo isso, da mesma forma Deus usa as coisas ruins que são planejadas contra seu povo, para exatamente através das coisas ruins cuidar do seu povo. Parece loucura ao ponto de vista humano, mas é o poder de Deus, é a sabedoria dEle. Loucura porque parece uma coisa que não é o jeito mais lógico de agir de acordo com a gente. A gente não vai achar que as coisas boas vêm de coisas ruins, mas Deus faz assim, e é maravilhoso isso. Vamos ler algumas passagens que nos mostram como coisas boas vieram de coisas ruins. Romanos 8, 28. Quem achou pode ler em voz alta, por favor. Pode ler o verso 29 também, por favor? Perfeito. Então, a primeira coisa que Deus usa de ruim para te produzir bons frutos em sua vida: sofrimento, todo mal que acontece em sua vida. E qual que é o fruto bom de acordo com esse versículo? É nos fazer mais parecidos com Cristo. Ou seja, Ele podia ter evitado muita coisa na minha e na sua vida. Não evitou. Um dos propósitos que Ele já nos deixa, claro, na sua palavra, é: eu quero fazer você mais parecido com meu filho. E para o crente, isso deve ser animador, porque para o crente, ser parecido com Cristo deve ser mais valioso do que qualquer coisa que possamos enfrentar aqui. E Ele está nos deixando claro: eu uso as coisas ruins para te fazer mais parecido com Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Outro irmão, por favor, ler em voz alta. Perfeito. Então, o pecado
O pecado é terrível, é horrível, e nunca foi do agrado de Deus. Mas, por meio disso, nós tivemos a oportunidade de ter um Salvador. Isso não faz com que o pecado seja bom, mas faz com que Deus, sendo soberano e maravilhoso, traga coisas boas ao seu povo, mesmo através das coisas ruins. Por causa disso, nós temos alguém que morreu na cruz por nós, que nos amou a preço de sangue, que nos salvou e que nos fez seus filhos. Nós temos também Filipenses 1, 21. Outro irmão, por favor. Filipenses 1, 21. Veja bem, antes a morte só tinha uma conotação negativa. É algo terrível, ninguém quer morrer, as pessoas querem evitar o máximo possível passar por isso, mas para o crente, aquilo que é ruim tem propósitos bons, porque agora a morte por crente não é sinônimo de derrota, mas de vitória, porque através da morte nós nos unimos a Cristo. Se lermos os versos seguintes, o que diz os versos seguintes de 21, o Filipenses 1, 21? Aí, até aí, obrigado. Então, repara como Paulo diz, ele está dividido, ele não sabe se ele queria estar vivo para continuar abençoando as igrejas, ou partir logo, porque estar com Cristo é muito melhor. Enquanto muitos por aí temem a morte, desejam evitá-la a qualquer custo, nós podemos ir com confiança que na hora que Deus nos levar, porque é Deus que decide se é agora, se é daqui uma semana ou daqui 20 anos, nós iremos felizes, porque estaremos com Cristo. E olha, a morte era para a nossa derrota, mas em Cristo, Ele usou algo que era para a nossa derrota, para nos tornar mais que vitoriosos. O sofrimento era para a nossa derrota, o pecado era para a nossa derrota, mas em Cristo somos mais que vitoriosos em todas essas coisas. A nossa vitória é tão grande, que as coisas que vêm para o nosso mal contribuem para que nós nos tornemos mais vitoriosos ainda. Como alguém se torna mais que vitorioso? Desta forma. Não é somente que está lutando e está vencendo com as próprias forças, mas ele está, não só isso, está humilhando, porque está usando as forças do outro, do adversário nosso, para derrotá-lo também. É como se um cara fosse dar um soco e virasse nele mesmo. Imagina para Amã quão frustrante foi ver que tudo que ele fez só contribuiu para estar naquele estado humilhado e deplorável. Imagina para Satanás o quão frustrante deve ser ver que tudo que ele faz contra o povo de Deus, os sofrimentos que Deus permite ele colocar, as tentações que ele traz em nossas vidas, e até mesmo a morte que o pecado nos trouxe, só contribui para que nós sejamos mais vitoriosos ainda em Cristo. Se isso não nos der coragem para viver, o que dará? Se isso não tirar as nossas preocupações, porque quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Tudo que o diabo tentar fazer contra nós, Deus vai usar para nos transformar à imagem de seu Filho. Deus vai usar para nos trazer mais próximos. Os irmãos já de longa caminhada sabem quantas vezes coisas ruins aconteceram, até mesmo, talvez envolvendo pecados nossos. E no fim, Deus te fez mais parecido com Ele. E no fim, Deus transformou o seu coração mais ainda. O começo parecia que o povo de Deus ia morrer tudo. No fim, fomos abençoados. E Deus não impediu lá atrás, porque Ele sabia que tinha coisas boas lá na frente. Mesmo que Ele não explique especificamente o que são, confie, porque Ele diz na palavra que cuida de nós.
Tudo isso, estamos chegando já ao fim. Tudo isso, não porque somos fortes ou porque sabemos das coisas com nossa sabedoria, mas porque quem cuida de nós não dorme. E nos marcou com o sangue do seu próprio Filho. Os bens, as riquezas, o amor ao dinheiro nos levam à ruína. Mas quando um homem larga tudo deste mundo para ganhar Cristo, ele se torna vitorioso através da vitória de Cristo. Como isso deve nos afetar? Isso deve gerar uma confiança grande no Senhor. Podemos gritar para o mundo inteiro ouvir que nosso Cristo venceu. E por Ele ter vencido, nós venceremos com Ele. E podem tentar de todas as formas, nós nunca seremos arrancados de suas mãos. Verso 10, para chegarmos à conclusão e finalmente vermos, o fim de Amã. Verso 10 diz assim: assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Nós vemos então um rei irado, e ele só se acalmou quando Amã morreu, porque Amã ofendeu Assuero. Mas nós lembramos de um outro rei, mais irado ainda, e outra, sua ira não era injusta, era justa. Deus. Amã ofendeu Assuero, mas eu e você ofendemos a Deus. E Deus está irado. E Ele só se satisfará, Ele só se acalmará, assim como Assuero se acalmou, quando alguém morrer. Amã morreu para que Assuero se acalmasse. Mas Deus é tão cheio de misericórdia que não nos mata para aplacar a sua ira, mas envia o seu Filho para que morresse no nosso lugar. E na cruz, Cristo recebeu a ira deste rei, para que eu e você não precisássemos mais receber esta ira. O que nos sobra deste rei agora é amor, graça, perdão e a paz que nós temos com Ele. Somente por causa da morte de Cristo, a ira do verdadeiro rei foi aplacada. E agora não precisamos caminhar para a ruína confiando em nossos bens, mas podemos encontrar vitória maior na presença dEle. Não precisamos mais nos preocupar, pois se Deus, que não poupou o seu próprio Filho por nós, como também não cuidará de nós e nos dará essa vitória garantida com Ele? E nossa história, que termina por aqui, ainda não acabou. O povo sai vitorioso da primeira batalha, pela graça de Deus. Amã foi morto finalmente, com uma vida patética e um fim tão patético quanto, por causa de sua idolatria. Mas ainda não acabou, porque lembra, o decreto de matar todos os judeus ainda estava em vigor. Se nós lembrarmos bem, lá do começo de Esther, o decreto é irrevogável. Isso significa que você não pode voltar atrás. Então, Amã está morto, mas o decreto continua ali. A primeira batalha, o povo de Deus já saiu vitorioso, mas a guerra ainda não acabou. É isso que nós vamos ver nos próximos capítulos, capítulos 8, 9 e o 10. O 9 e o 10 vão ser juntos, porque o 10 é curtinho. E nós vamos continuar vendo como Deus continuará agindo pelo bem do seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, a Deus, porque nós não precisamos, Senhor, buscar a nossa alegria nos bens, mas podemos confiar em Ti. No Senhor, ó Pai, que usa tudo aquilo que é para nossa derrota para favorecer ainda mais nossa vitória no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nem a morte, nem o pecado, nem os sofrimentos, nada neste mundo pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe a EBD agora, cada professor, cada aluno, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a separação. Eu quero só pedir aos jovens que voltem